hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Hoje é sábado e aí eu vou fazer minha unha do pé e minha unha da mão. Fazer manutenção. A do pé eu não vou mostrar, só vou mostrar pronta. E a da mão eu vou mostrar fazendo. A do pé é um pouco desconfortável pra mim gravar e tudo mais, então eu vou gravar, vou mostrar pra vocês só pronta. E a da mão eu vou gravar fazendo. Vou pegar alguma coisa pra mim colocar o celular e aí depois eu mostro pra vocês. Na verdade eu vou fazer a unha do pé, aí eu mostro pra vocês e aí a gente vai pra da mão, porque aí o tempo que a gente faz da mão, o meu pé seca, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou apresentar pra vocês meus ursinhos. Eu já tinha mostrado a Lupita, que é uma ursinha. E agora tem os homens, né? Os machos. Esse aqui eu deixei o nome dele de Puff mesmo. Esse é o Puff. Puff. Tadinho, ele sofre bullying porque ele fica toda hora pedindo o braço, ó. Ele fica toda hora assim. E a sobrancelha dele tem uma falha. Olha só o jeito que é a cara dele. Coitada. Tadinho. Esse é meu filho. Esse aqui é mais novo, tá? Ele é o bebezinho. Capim. A gente colocou o nome dele Capim porque ele é uma capivara. E aí ele tem um coraçãozinho aqui. Ele segura um coraçãozinho. E não tem sobrancelha, só o olhinho fechado. É a coisa mais fofa, mãe. Muito lindinho, muito fofinho. Tomou banho, tá cheirosinho. Aí eu vou deixar eles ali na poltrona. Aqui é a cabine. Aqui é outra luzinha também, porque essa vai ficar melhor pra mim, porque como eu faço sozinha, eu faço de chips. E aí quando eu ia colocar ali dentro minha mão, acabava que saía o gel do lugar e aí eu tinha que ter um trabalho maior. Aí agora eu comprei essa, que aí eu ponho aqui, fica melhor pra me segurar. Depois eu levo pra lá só pra finalizar. Aqui é a lixa elétrica. Aqui eu tenho esmaltes que não são em gel. Esse aqui ele é em gel, mas eu acho que eu não vou pintar com ele porque eu usei ele esses dias e eu não gosto de repetir tanto. Essas aqui são outras coisas que é necessário. Aí vem pincel, palito. Esse aqui que é pra tirar o pó da unha quando eu lixar. Essa aqui é uma outra lixa. Essa daqui também é uma outra lixa. Elas são de numerações diferentes e utilidades diferentes também. Aí eu tenho 2 alicates e um boleador que eu uso, na verdade, pra colocar o gel no lugar que eu quero. Aqui eu tenho alguns efeitos de prata, como esse aqui que eu coloquei na minha unha, folha de prata, e também eu tenho folha de ouro. Coloquei esse... Isso é cachaça? O que é isso, hein? Não sei o que é isso, mas é uma bebida alcoólica. Campari. Gente, que negócio ruim. Meu Deus do céu, não tem coragem. Esse aqui é gel. O gel que eu uso é esse. Eu gosto. Depois eu vou comprar outros de outras cores. Nessa garrafa aqui tem um negocinho que eu uso só pra poder... É tipo água. Essa aqui, a tampa dela tá toda manchada. Aqui eu tenho também algodão. E o branquinho que eu acho que eu vou passar no pé. Acho que eu vou passar branco no pé. Não vou passar esse não, pó de arroz não. Acho que eu vou passar branco mesmo. E na mão eu tô pensando em passar esse aqui, ó. Vermelho. Porque o marrom eu já usei, entendeu? Por mais que esse aqui ele seja... vai depender da minha paciência. Porque se eu tiver paciência pra esperar secar sozinho, eu vou usar o vermelho. Se eu não tiver paciência, aí eu vou usar o marrom, tá? Vamos lá pro vídeo, gente. Gente, já pintei meus pés, né? Meus pezinhos. Pintei de branco. Tá parecendo branco corretivo, mas é porque... é a iluminação, mas não tá tão branco assim não. E meu pé tá parecendo preto.
Não preto, mas tá mais escuro do que é. Agora eu vou lixar, né, a unha da mão. Vamos lá, let's go. Seguinte, gente. Vou começar lixando. A unha tá com esmalte natural, mas aí conforme eu vou lixando, ela vai saindo. A lixa tá quase saindo. Aí a gente faz assim e baixa ela. Depois aperta de novo. Aqui, ó. Basicamente, eu tirei tudo que tinha na unha. E aqui do lado, desse lado aqui, eu arranquei um pouco dela, porque tava querendo descolar. E aí eu arranquei. Agora eu vou vir com a Tips. E vou escolher uma que encaixe no meu dedo, né? Vou fazer esse aqui primeiro. Ó. Pequena. Ideal, ó, encaixa certinho, tá vendo? Tamanho mesmo. E aí eu vou colocar gel aqui, vou primeiro preparar, né? Vou colocar o gel e aí vou fazer assim. Vou usar essa pra poder segurar. Essa aqui, tá? Lembrando que eu não tô ensinando porque eu não sou profissional, tampouco fiz curso, alguma coisa pra ensinar. Eu vou buscar uma entrada de carregador que vai ser necessário para ligar essa aqui. Não é bagunça ali, eu preciso terminar isso aqui rápido pra me arrumar. Agora eu vou vir com a lixinha. Quanto maior o número, mais fina ela é. Então eu vou vir com a 180, que é a mais fina, e vou passar aqui pra deixar essa unha porosa. Gente, como eu tava falando, acho que já tem uns 2 meses que eu mesma venho fazendo a minha unha. Só que não era assim. Começou a ser assim quando eu pagava pra fazer, né? Como eu disse, continuo pagando porque as coisas. Aí eu vim com desidrate pra poder deixar essa unha sem brilho nenhum. A unha natural e o gel também, porque o gel eu vou aplicar outro por cima, entendeu? Pronto, a unha ficou seca demais. E aí, tipo assim, toda vez tava sendo uma experiência pior que a outra. Porque que a gente sabe que na maioria dos serviços, pelo menos eu sinta muita necessidade de um serviço bem prestado, bom e tal. Tem algumas áreas que a gente sente um pouco mais, que é dependendo da sua necessidade e do que você precisa e tal. E no meu caso, eu sinto muito a necessidade de gente ética, sabe? De bons lugares para ser frequentado e tudo mais. E principalmente a qualidade do serviço prestado. Eu, obviamente, não faço uma unha tão bem como uma pessoa que já fez curso, que já trabalha com isso há muito tempo, que a prática leva à perfeição, né? Mas assim, gente, nem com a prática não tá dando certo pra chegar na perfeição, porque
Eu acho que já tem uns 2 meses que eu comecei a fazer minha própria unha. Eu simplesmente estava indo em alguns lugares e, tipo assim, cada vez pior. Toda vez a experiência era pior do que a anterior. E aí, tipo assim, eu trocava, né? Eu acho que eu já fiz com umas 4 pessoas diferentes a unha pra ver se melhora essa experiência, se melhora o serviço, se melhora o geral, sabe? O ambiente, tudo. E não, gente, cada vez pra mim. Teve uma vez que eu acho que foi a vez que eu fiquei assim mais. Uma das vezes, né, que eu fiquei assim mais desconfortável foi quando a menina fazia um serviço ótimo e tudo. Só que aí quando eu fui marcar, eu não perguntei. Eu não conhecia ela, tá? Eu só vi no Instagram. E no Instagram não tinha foto do estúdio, assim, só tinha foto do trabalho dela mesmo. E tá muito bom as fotos. Aí eu falei assim, tá, eu vou lá nela. Aí eu fui. E chegando lá, era na casa dela, não tem problema nenhum, certo? Era na casa dela. Só que assim, gente, o estúdio dela, o lugar que ela trabalhava, ficava na garagem. Gente, o marido dela tão agressivo com ela, sabe? Tão grosseiro. E aí ele chegou, eu tava lá e eles começaram a brigar na minha frente. Brigar na minha frente. Eu tava lá e eu fiquei muito mal, assim. Primeiro eu fiquei desconfortável de eu estar no meio da briga, porque eu tava lá na casa dela. E eu fiquei desconfortável por ela. E ela tá passando por aquilo na minha frente, entendeu? Nossa, foi horrível. Horrível mesmo. E aí eu queria muito ir pra casa e tal, só que ela tava fazendo minha unha ainda. E aí quando ela terminou minha unha e eu fui correndo pra casa. Porque eu tava doidinha pra ir pra casa, nossa. Aí essa foi uma das piores vezes. O marido dela tava destratando dela na minha frente, assim. E eu fiquei muito chateada, obviamente. Desconfortável e tudo mais. Aí tá. E aí eu lembro que a unha ficou do jeito que eu queria. Por mais que as nail designers, elas tenham uma mania de não querer, tipo, refazer. Obviamente dá muito trabalho você cortar uma unha muito curta e a pessoa queria maior. Então, tipo assim, você tem que ver, né, o que essa pessoa quer. E aí elas tendem a deixar a sua unha muito grande para evitar realmente que elas precisem fazer de novo, entendeu? Seja o que for. Por exemplo, eu queria uma unha maior, ela cortou menor, então ela vai ter que preencher de novo, né? E aí é muito ruim esse trabalho. Eu sei que é. Só que aí elas pegam e te dão uma unha muito grande do que você queria. E aí, assim, eu trabalho digitando nas duas coisas que eu atuo. Eu trabalho sempre no mouse, no computador e no teclado, entendeu? Então, uma unha muito grande acaba atrapalhando. E aí elas deixam muito grande. Por mais que tenha ficado muito grande, tudo bem, eu gostei muito. Mas aí, eu fui em uma outra profissional, né? Falei assim, nossa, eu não vou voltar lá porque foi muito ruim. Porque parece que o marido dela não queria que ela trabalhasse, sabe? Ela trabalhava e tal. Nossa, tratava muito mal. Aí, eu falei que eu ia em outra. Aí eu achei outra, eu fui em outra. Só que essa ela fumava, sabe? Eu não suporto. Eu tenho pessoas na minha família que fumam, mas eu não suporto, assim, ficar inalando Eu não sou obrigada a fumar junto, entendeu? E aí, eu ficava inalando, querendo ou não, eu ficava inalando. E ela não tinha um senso, tipo assim, nossa, fumar fede, fumar... Não, nem sei o que dizer. E aí ela ficava fumando e tal. Foi horrível também. Aí, tudo bem. Aí eu acho que depois disso,
Tá. Depois disso eu vim em uma outra moça, que ela era em outra cidade, né? Aí eu vim pra fazer com ela. Excelente, ótima. Só que durante o atendimento, o cachorro dela teimoso comeu meu chinelo. Eu fiquei descalça. E aí a mãe dela foi comprar, né, um chinelo pra mim. Uma minha havaiana, né, que ele tinha comido. O cachorro, gente, o gato, tinha um cachorro, um gato, tudo lá. E aí a mãe dela também. E aí a menina tava lá fazendo minha unha e tal. E nisso, o gato tava passando na minha perna. Eu não tava gostando tanto, mas tudo bem, tá? Porque eu tenho um pouco de medo de animal, assim. Eu não conheço o animal e aí pode ser que ele me ataque, eu nem vou saber como que eu reajo. Porque eu não conheço ele e ele tá lá passando em mim, entendeu? Só que tudo bem, eu gosto de animais e tudo. E aí eu fiquei, tava, ok. Até aí, tudo ótimo, tudo perfeito. Até que o gato saiu. O gato tava lá no meu pé e o gato saiu. Quando o gato saiu, só que o gato saiu e ainda continuou, né? Cadê a... Deixa. E eu continuei sentindo. Alguma coisa passando na minha perna. E eu pensei que era o gato, eu não sabia que o gato tinha saído. Gente, era o cachorro. E o cachorro não latia, não fazia nada. Lindinho demais o cachorro. O cachorro comeu meu chinelo. E aí, nem foi eu que vi, porque, tipo assim, meu chinelo... Eu tava com minha unha fora do chinelo. Meu pé fora do chinelo. Tava em cima do chinelo. E o gato lá, eu pensei que era o gato. E era o cachorro. Aí o cachorro foi lá e... roeu, sabe? Ele roeu, ele torou. Aí eu fiquei assim... Tá, como que eu vou pra casa agora, né? Descalça. Tem que pedir um Uber daqui até no outro quarteirão pra poder ir pra casa descalça ainda. Aí a moça lá pegou e a mãe dela foi comprar um chinelo pra mim. Gente, que situação. E eu falei pra ela assim, não, eu vou pagar o chinelo e tal. Aí, tipo assim, gente, boa parte do dinheiro da menina já ficou no chinelo. Ai, que merda. Só que ela mora longe. Tá, tudo bem. Ok. Até que eu peguei, não foi 4 pessoas que eu fiz, foi 5. Eu lembrei da outra experiência e foi a pior de todas. Na verdade, foi antes dessa do cachorro, porque essa do cachorro, na verdade, ela consertou o outro. Aí eu fui em outra moça e ela fez a minha unha. Foi a mulher do meu trabalho que me indicou. Ela falou que era a sobrinha dela que fazia uma unha maravilhosa. Aí ela falou assim, ela tá começando agora, tal, me mostrou algumas fotos no Instagram e realmente não tava ruim. Tava ótimo. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer com ela e tal. Ela falou assim, tá lá, faz com ela. Ela tá cobrando até preço de iniciante, porque ela tá fazendo a cartela de cliente agora. Eu falei assim, tá bom, tudo bem. Entrei em contato. Gente, a menina ficou sem mentira nenhuma. Eu fiquei de lá de 1 hora, ainda bem que eu tinha almoçado. Fiquei de lá de 1 hora até as 7. Eu iria viajar às 8, porque era ano novo, ia ser ano novo. E tipo assim, gente, ela levou muito tempo pra fazer a unha. Ela me cobrou o valor normal. Ela sabia fazer. Ou pelo menos achava que sabia. E aí, tipo assim... Como que eu posso dizer? Ficou torta, ficou desalinhada. Eu não queria uma unha quadrada e ela fez uma unha quadrada porque ela não tinha tanta experiência de fazer ela assim. Que eu gosto dela mais arredondadinha. E aí, tipo assim, minha coluna saiu de lá arrasada. Fiquei com dor na coluna. Porque a cadeira era dessa aqui, ó. E aí, se você for ficar muito tempo no mesmo lugar, na mesma posição, nessa cadeira, dói, tá? Dói a coluna, não é pouco. Gente, sofrido. Aí quando foi... Aí eu vim essa outra corrigiu. Muito boa a moça daqui, mas realmente muito longe e tal. E o cachorro comeu o chinelo. Tudo bem, se fosse só o chinelo, tudo bem.
Aí quando foi no... Agora foi a última experiência que eu tive, que eu realmente decidi que eu não vou mais fazer, só se for uma situação extremamente necessária e tal. Enquanto eu puder fazer, eu não vou fazer mais em outro lugar. Eu fui na moça e aí a moça fez minha unha, muito gente boa, o espaço dela maravilhoso, tudo. Só que quando cheguei em casa, tipo assim, no mesmo dia, tipo assim, à noite, eu fui à tarde, à noite, a unha tava tipo descolando no canto. Eu falei pra ela, olha, deu infiltração na unha e essa infiltração que dá, gente, causa fungos, entendeu? Sua unha pode ficar preta, sua unha natural e tudo. Aí eu falei assim, tá causando isso e isso. Ela falou assim, você bateu a unha? Eu falei assim, não, eu não bati a unha, não fiz nada. Eu não usei minha mão até agora, tipo assim, gente, eu não tinha lavado uma louça, não tinha feito nada. Eu falei assim, olha, eu não bati minha mão, posso te jurar que eu não fiz isso. E a unha tá dando infiltração. Aí, tipo assim, tem esse negocinho que a gente passa por último, que ele é um gelzinho também, ele seca com luz UV. E eu falei assim, ficou por cima da minha cutícula, e aí a cutícula ela afasta, né, que é a carne do meu dedo. E aí acaba gerando a infiltração. Eu falei assim, tá descolando o gel. Aí ela falou assim, olha, você tem certeza que você não fez nada com a unha? Eu falei assim, não, eu não fiz. Mas na próxima vez que eu for pra fazer a manutenção, a gente corrige. Só que, gente, minha unha cresce devagar, então ia ser tipo assim, 1 mês ou 15 dias no mínimo. 3 semanas, né? 2 semanas com a unha assim. E aí ia descolar. Eu falei assim, não, tudo bem, na manutenção a gente corrige. Só que eu nunca mais fui lá. E nem vou, tá, gente? Nem vou. E aí parece que é uma coisa até assim, nossa, horrível, mas nada te agrada, entendeu? E aí, nossa, vem me decepcionando tanto que eu parei. Meus amores, já finalizei essa mão aqui, ó. Já finalizei ela. Só preciso fazer um acabamentinho embaixo. Ó. Ficou pronto. Por mim eu já deixaria assim, mas eu vou pintar. Porque fica mais bonito. Aí eu vou lixar um pouco mais as unhas e finalizar essa parte. Porque essa parte aqui eu só deixei ela pronta, mas eu ainda não passei outro gel nem nada. Agora a gente tem que ficar com a mão aqui até dizer chega. Nossa, graças a Deus tô terminando, que eu já tô ficando agoniada já. É que eu tomei um banho, aí eu lavei o cabelo, que é a prática de sábado de manhã. De manhã não, né, gente? Porque já é tarde, mas... Porque eu dormi muito de manhã, tava bem cansada. Me chamaram pra passear e eu não sei dizer não quando quer dizer viajar, entendeu? Vamos viajar? Eu vou. Pode ser pra qualquer lugar que for.
E aí eu fui, e aí a gente viajou por 3 cidades, parece, na noite, tá? Aí cheguei em casa, já era nem sei que horas, mas eu fui dormir, era 2 e quase 3. E aí acabou que eu fico muito cansada no outro dia. Tinha dormido pouquinho. Aí eu acordei, tomei café, fui na padaria tomar café. E aí eu voltei, né? Quando eu saí, voltei a dormir. Aí agora eu vou fazer minha unha aqui, porque eu gosto de começar a semana com a unha bem bonitinha. E o que eu gosto da unha em gel é porque ela tá sempre bonita. Com relação, se você estiver fazendo a manutenção certinho, né? Porque a minha unha natural, não é que ela é fraca, ela é forte. Só que, tipo assim, eu digito muito. Eu fico fazendo esse negócio. E aí, assim, a vida é muito corrida. Então, durante a semana, pra mim parar pra fazer unha, essas coisas assim, nossa, muito complicado. Ainda mais agora que a gente voltou de férias. Então, eu prefiro muito mais fazer assim, porque aí minha unha já fica pronta e aí eu só saio pros lugares com uma coisa a menos pra se preocupar, entendeu? Então, assim, ó, bonitinho. Vou ver se eu preciso lixar alguma coisa, que sempre precisa, no caso. Só fazer um acabamento e aí finalizar com a pintura. Ficou assim. Eu vou fazer o acabamento ainda, tá? Vou ainda limpar minha mão também. Isso aqui foi uma queimadura. Vou dar uma pausa do vídeo das unhas pra mostrar pra vocês o meu cabelo. Porque assim, normalmente no dia que eu lavo, ele não fica definido, assim, nem fica bonito, não, de jeito nenhum. Fica horrível. Só que hoje ele quis, né? Decidiu que iria ficar bonito, que iria me agradar. E aí ele quis, ele fez. E assim, amei.
É isso, meus amores. Eu adoro essa cor e eu pinto. Quase sempre eu pinto dela, na verdade. É bem comum. E eu adoro. Aí eu vou esperar secar totalmente pra mim desborrar algumas partes. No mais é isso, tá? Beijos, beijos, beijos.